Eu tento comprar negócios que são tão incríveis que até um idiota pode tocá-lo, porque cedo ou tarde irá. E é parafraseando Warren Buffett que eu começo o vídeo do Santander de hoje. E eu que sempre trago vídeos técnicos, didáticos, fundamentalistas, ao máximo que eu posso para vocês. Sempre começo com retorno ao acionista, que é mais importante, rentabilidade e retorno novamente. Porém, esse vídeo eu vou começar assim. Aumentar a conta, seja de margem, seja de comissões, a gente vai fazer mais. Mas com conhecimento melhor do cliente, buscando focar. Bom, ao que tudo indica, o pessoal do Santander e a diretoria me expulsaram da sala. Eu sempre faço questão de acompanhar conferências, principalmente setor bancário, e tá aí a grande diferença do Itaú para os demais. Eles simplesmente me expulsaram da sala. Então é isso, aparentemente fomos expulsos da sala. Uma pergunta simples. Uma pergunta: quando o lucro líquido vai voltar para casa de 16 bilhões, como em 2019? Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Confesso que foi um terror. Houve um pouco do CEO, ele sim é um pouco contundente, porém o pessoal do financeiro realmente foi de doer acompanhar a conferência deles. Isso não é novidade, a própria Luizy Barsi já tinha alguns questionamentos, já falou que não compraria mais Santander, disse até que iria vender, se eu não me engano. Eu não acompanho muito, mas ela teceu comentários de algo do tipo. E a grande realidade é que uma pergunta simples de quando eles preveem que o PDD vai diminuir e de quando o lucro líquido pode alcançar, e se pode alcançar algo em torno de 16 bilhões, como já alcançou em 2019, eles não conseguem responder. A falta de clareza, a falta de transparência é a falta de capacidade. Só para explicar para vocês, isso não é novidade para mim. Tanto é que no aporte em Santander, agora em dezembro, completa um ano, portanto 12 meses já. Eu estou há 10 meses sem fazer nenhum aporte no banco. Um banco que eu considero excelente, grandíssimo, a gente vai falar disso agora na sequência. E eu vou justificar um pouco para vocês do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu concordo, mas a questão da gestão não é o ROE, né? Não é o ROI, não são as margens e nem o lucro que teve um sharply decline, como o rapaz do Goldman Sachs perguntou. É a gestão, né? Os números não mentem. Se os números estão lá, é porque alguém está fazendo algo de errado. Mas o que a gente vai fazer agora é fazer a nossa parte e analisar os números do banco. Vamos lá então. Então agora a gente vai fazer a nossa parte. Vamos falar do Santander com código de negociação SAMB3, SAMB4 ou SAMB11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que retornou 825% em todo o período contra apenas 131% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 se transformou hoje em aproximadamente R$ 4.600 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Já falando agora de um período mais curto, dos últimos 5 anos, o Ibovespa retornou 32% contra menos 7,83% do banco. Portanto, no curto prazo, e 5 anos é curto prazo, o banco não vem performando bem, porém não é mérito apenas deles, é mérito também do Bradesco, de diversas outras empresas do setor bancário e financeiro. Não se esqueçam que na parte de baixo de todos os vídeos eu sempre deixo uma lista de indicação de livros que você, como investidor, tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir no mercado de capitais. A minha missão aqui é fazer com que você tenha um pouco mais de entendimento nesse mundo que parece complexo, mostrar para vocês que é possível sim que vocês aí da casa de vocês, através do celular, do notebook, computador, o que quer que seja, vocês têm capacidade de estar analisando empresas e escolhendo e aprendendo a investir apenas em ótimas empresas. Falando agora do resultado trimestral, a gente tem uma queda de mais de 10%, para ser preciso, foi uma queda de 12%. Então a gente viu um lucro de 2,72 bilhões. Agora que já no RI da empresa, sempre peguem informações do RI das suas investidas. Lucro líquido do período, 2,7 bilhões de reais. Eles colocam mais 18%. Benjamin Graham sempre diria para vocês tomarem cuidado com as entrelinhas. Esse mais 18% é para ficar bonito,
porque esse QOQ é quarter over quarter, é trimestre sobre trimestre. Então ele cresceu referente ao segundo TRI desse ano, porém sempre o que interessa é o year over year, é a comparação de base anual. E na base anual, o resultado não foi nada próximo disso. O ROE atingiu 13,1%, uma alta de 1,9 pontos percentuais, porém ainda muito baixo, rentabilidade de 13% no trimestre. Para um banco tão grande quanto o Santander, não é nada aceitável. Pontos positivos agora então, estabilização nas margens. A gente vê uma margem financeira de 2,1%. Por que eu falo estabilização e não uma subida? Porque ela é marginal, tá? Mas o grande ponto aqui, a maior importância disso tudo, você tem margem com clientes, produtos e a margem financeira fica em 2,1. É porque a margem ela vinha em queda, muito por conta do cenário global, cenário macro brasileiro também. Ao que parece, e eu já vou comentar isso já ali na frente, eles atingiram um ponto de inflexão, eles atingiram um ponto de estabilização. Independente se você está olhando para cima ou para baixo, é como se você tivesse atingido um platô. Olhando os números do Santander agora, é isso que eu consigo enxergar. Eles atingiram um ponto importante de estabilização de margem financeira. No que diz respeito à carteira de crédito total, falamos aqui da carteira ampliada, que atingiu 625 bilhões contra 579 bilhões, aqui sim na comparação de setembro de 22, tá vendo? Por isso que eu falo para vocês, tomem cuidado com isso, quando eles floreiam os resultados. Isso daqui é florear o resultado, porque eles deveriam colocar aqui a comparação com o ano passado, e esse sim houve uma queda. Daí naquilo que interessa, eles fazem a comparação anual. Sim, na comparação anual, a carteira de crédito ampliada expandiu algo em torno de 8%, muito bom. No que diz respeito ao PDD, esse sim eu sempre acompanho muito de perto. Para mim, basicamente, setor bancário é margem, margem leva a ROI e inadimplência é essa que leva ao PDD. O PDD vem em queda desde o mês de janeiro. Atingiu um pico de 5% aqui e hoje nós estamos com 3,6%. Isso é importantíssimo, eu já mostrei para vocês no vídeo do Bradesco. Eu peguei demonstrações financeiras do Bradesco do ano de 2000, desde a bolha.com, desde a crise de 2008, desde a crise de 2015 e mostrei exatamente isso para vocês. O que corrói o banco são margens e inadimplência, traduzindo um pouco em lucro ou provisão duvidosa. Então o PDD ele sempre sobe em períodos de crises, depois ele volta à normalidade, tudo isso entrando depois na linha de lucro líquido. Importantíssimo para mim o PDD estar caindo. E índice de inadimplência também, enfim, em queda acima de 90 dias de 4,1 para 3,8, entre 15 e 90 dias de 5 para 4,9. Tudo isso que eu falei para vocês se traduz em que então, finalmente? Resultado operacional financeiro do trimestre da companhia. Nós tivemos uma receita total de 18,5 bilhões, um crescimento de 0,8% ao segundo TRI desse ano. Lucro líquido recorrente de 2,7 bilhões, um crescimento referente ao segundo TRI desse ano, porém no que diz respeito ao terceiro TRI do ano passado, uma queda de aproximadamente 12%. Nos primeiros 9 meses desse ano, quando comparado ao ano passado, nós temos uma queda de 36% no lucro líquido. É uma queda muito grande, que denota, primeiro, dificuldade do setor e dificuldade macro, segundo, para mim, dificuldade da gestão. E ao que parece, pela manhã, eu acompanhando as ADRs negociadas em Nova York, elas subiram muito. Porém, durante o dia parece que os investidores se tocaram do que realmente aconteceu com o banco. Ficou muito em foco a queda de inadimplência, ficou muito em foco a margem estabilizada, porém o grande ponto é o ROI, o retorno do banco, está baixo, o banco não está apresentando eficiência, consequentemente não está apresentando lucro e isso no final é a única coisa que interessa ao investidor. Análise fundamentalista. A primeira coisa que você, como investidor, tem que fazer é separar as suas ações por categoria dentro de uma das 6 categorias de Peter Lynch. O Banco Santander ele é uma slow grower. Slow growers são empresas de crescimento lento que pagam generosos dividendos. Ele é uma blue chip e o primeiro quesito sempre vai ser lucros, lucros e mais lucros, de acordo com Peter Lynch. Então a primeira coisa que o investidor faz é pegar a DRE da companhia, abrir o histórico mais longo possível, e aqui na DRE do Santander é possível ver que ele tem sim uma crescente de receita ao longo dos anos,
que ele nunca apresentou nenhum período de prejuízo ao acionista, então primeiro ponto positivo para o banco. No que diz respeito ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, o banco tem uma média histórica de 10,49%, sendo que o seu ROI atual está em 8,92%. Eu já vou comentar sobre esse ROI mais alto nesse período de 3 ou 4 anos no gerenciamento de risco, que é onde eu vou citar a outra gestão. No que diz respeito a Dividend Yield, ele tem uma média histórica de 270. Não leve em consideração isso, muito contaminado por esse período. Pode-se considerar de 2015 adiante, que vocês vão ver que o yield dele gira ali em torno de 6 a 7% ao ano. No que tange a preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, ele tem uma média histórica de 41, também muito contaminado por esse período. Sugiro que peguem de 2016 adiante. Vocês vão ver que ele é um banco que sempre fica negociado na casa de 2 dígitos. Os únicos 2 anos de exceção foram 2021 e 2022, quando ele estava na casa dos 7, 8 vezes o seu lucro. Em todos os demais, tudo acima de 10, 11 vezes o lucro serve como uma boa base para você aplicar a tese de regressão à média de preço sobre lucro de Shiller. Vai calcular agora o preço teto. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Vou pegar o último ano fiscal, que é 1,17, só que eu vou fazer 2 contas porque eu não acredito que a gente vai chegar nesse número. Então eu divido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, nós teríamos um preço teto de 19,5 contra uma empresa que está sendo negociada na casa dos 12, uma ampla margem de segurança. Eu não acredito que a empresa vá pagar mais de R$1 esse ano, porque ela só tem mais um dividendo a ser pago, talvez em dezembro. Então se eu fizer 1 dividido por 6%, eu teria um preço teto de 16. Ainda assim, uma margem de segurança alta, porém não tão alta quanto quase R$20. E no que diz respeito a preço justo, a fórmula está aqui ao lado. O que o investidor faz é pegar 22,5, multiplica pelo earnings per share, lucro por ação, 1,33, multiplica novamente pelo business value per share, que é o VPA 14,94. Nós chegamos nesse resultado, nunca se esqueça de levar a raiz quadrada. Então, de acordo com Graham, o preço justo hoje do Banco Santander seria de R$ 21,14, uma margem de mais de 90% do preço de negociação hoje. Então a gente chegou no gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco esse extremamente importante, gerenciamento de risco individual, pessoal e intransferível. A gente acabou de ver o resultado do Santander, está no setor bancário, e eu ainda estabeleço nota máxima para o banco. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas, excelentes empresas. Respectivamente, eu ainda considero o Santander uma excelente empresa. Pontos positivos e negativos, vamos lá. Pontos negativos, a gestão vem deixando claro desde a sua troca. E se você não sabe, essa foi a troca. Quando saiu o Sérgio Rial, quando entrou o presidente atual, em 2021 para 2022. Portanto, o Rial ele tem uma boa fama no mercado financeiro. Ele foi sim um excelente presidente pro Santander. Eu falei que eu ia comentar sobre o ROI, essas altas margens, a alta eficiência do banco. O seu melhor período na história foram obtidos com o Sérgio Rial. Sérgio Rial é esse que foi convidado pela Americanas para assumir a presidência da empresa. Sim, é aquele que assumiu a empresa, descobriu o rombo ou foi avisado e logo veio a público comunicar e também saiu da empresa. Então, pontos negativos é a nova gestão. Ela já vem deixando claro que não é transparente, que não se importa com o acionista minoritário e está entregando resultado pífio. Ponto. Pontos positivos, vocês sabem que o setor bancário no Brasil ele é dominante. Existe um nicho, ele é bem regulamentado, muito pouca competitividade, muito saudável financeiramente. Então, no que diz respeito ao setor, é um dos melhores setores da história da Bolsa de Valores. Ponto 2, Santander está entre os Big Four, Santander, Brasil, Itaú e Bradesco. Pelo tamanho e pela carteira vasta dele, o Santander ele é um banco necessário ainda para o Brasil. Então a perenidade dele ainda me dá muita tranquilidade. Ponto 2, é um banco que sempre remunerou bem os acionistas. Carrega o Santander há muito tempo e ele sempre pagou ótimos dividendos. Então pontos negativos e pontos positivos colocados lado a lado, hoje
a gestão está sim pesando no ponto negativo da empresa. E apesar até mesmo dessa expulsão da sala, onde eu ia questioná-los para tentar trazer um conteúdo mais aprofundado para vocês, eu não me importo nem um pouco, eu não tenho ressentimento com pequenas coisas e com pessoas pequenas. Eu faço o meu trabalho da melhor maneira que eu puder. Então eu não tenho ressentimento nenhum, eu simplesmente tenho minhas dúvidas que não são de agora, tá? E isso se traduz um pouco em alguns investidores. Um dos mais famosos é o Barsi e a filha dele que recentemente comentou que talvez iria até vender a posição no banco, porque não via mais o brio na companhia. Isso para mim já está claro há praticamente um ano. Então o que eu faço? Como eu não giro minha carteira, explicando para vocês, seguindo a metodologia de Peter Lynch, eu simplesmente deixo a empresa em quarentena e jogo o que segue. Então hoje nós falamos do Santander, um dos 4 grandes bancos brasileiros. Aproveita para deixar no comentário se vocês gostam da empresa ou se não gostam, se pretendem ser sócios ou não. O longo prazo ainda é a melhor saída para você, investidor pequeno, individual e pobre, vencer também no mercado de capitais, aplicando a metodologia das 3 chaves: sucesso, encontrar excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vender, trancar elas às 7 chaves. Ainda é a melhor maneira de você estar enriquecendo ao longo prazo. Então a gente falou de Santander, soltei vídeo da Klabin e da WEG, não deixa de assistir e maratonar. Nos vemos no próximo vídeo amanhã também da Vale e até lá.